Olá, clientes e amigos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Meidel, sou advogado militante no litoral do Paraná e hoje eu vou tratar sobre a isenção de imposto de renda para pessoas acometidas por doença grave. Pois é, um dos maiores castigos da humanidade é o pagamento de impostos, certo? E aqui no Brasil temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Entre esses impostos está o imposto de renda. Todos os brasileiros que tenham declarado algum tipo de renda têm que pagar um imposto correspondente sobre essa declaração. A questão é, quem está isento desse tipo de pagamento ou quais tipos de renda são passíveis de isenção desse imposto? O nosso vídeo aqui hoje versa única e exclusivamente sobre a isenção do imposto de renda pelas pessoas que estão acometidas por doenças graves, tá? E o que seria uma doença grave? Esse é o primeiro ponto aí interpretativo que gera discussão nessa questão, certo? Doença grave é algo muito relativo. O que é grave para mim pode não ser necessariamente grave para você. Então, a jurisprudência tem discutido bastante qual seria o conceito de uma doença grave e como ela seria comprovada. Mas a lei traz algumas definições que nós podemos nos ancorar para traçar algumas delas. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui, tá? São uma moléstia profissional, tuberculose, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatologia grave, estados avançados da doença de Paget, que é conhecida como esteite deformante, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida e aí eu coloco outras doenças equivalentes. Certo? Então, poxa, eu tenho uma doença incapacitante, eu tenho uma doença grave, crônica, que me impede de trabalhar, que me impediu de trabalhar, mas não está nessa lista. Não tem problema. Se for uma doença de gravidade similar, ela também serve para a isenção do imposto de renda. Esse rol não é taxativo, esse rol é exemplificativo, tá? Mas como que eu faço essa comprovação? Tá? Então, a lei prevê que essa comprovação tem que se dar por laudo médico oficial. Mas a jurisprudência, aí ancorada inclusive numa súmula do Superior Tribunal de Justiça, entende que o laudo privado, desde que acompanhado por prova indubitável da existência dessa doença, é suficiente para a comprovação. Então eu não preciso esperar um laudo médico do INSS ou da fundação a que eu sou vinculado enquanto servidor público para pedir a isenção desse imposto de renda. Até porque todos nós sabemos que esses órgãos previdenciários demoram muito para analisar os nossos pedidos administrativos. Então, havendo um laudo do meu médico, do médico que me atende, os meus exames, algum atestado cirúrgico, enfim, a documentação que demonstra de maneira tranquila, de maneira escorreita a existência dessa doença, é o documento necessário para pedir a isenção do meu imposto de renda, certo? Agora, a questão que surge é a seguinte: o que eu tenho direito? Eu já paguei, poxa, eu tenho a doença há algum tempo, eu só posso pedir a isenção daqui para frente? A resposta é não. Adentrando com esse tipo de ação, havendo a documentação necessária, já é pedido de pronto um pedido liminar, a fim de que cessem os descontos do imposto de renda já durante o curso da ação, desde o começo da ação. E o pedido final
é para que haja a restituição de tudo que foi pago indevidamente desde a data em que você foi acometido por essa moléstia, por essa doença. Mas aqui fica um alerta: esse período retroativo não pode exceder nunca a 5 anos. Então, tem a doença há 4 anos, receba os últimos 4 anos a restituição, certo? Tem a doença há 3, receba os últimos 3. Tem a doença há 7, aí sim, só recebe os últimos 5, porque fica aí atingido pela prescrição. Tá certo? É um novo tema que eu gostaria de levantar aqui para os meus clientes, para os amigos, e colocando sempre à disposição para que, havendo dúvida de ter um direito seu violado, procure o seu advogado. Um abraço a todos.